Rafael, sou aluno da Universidade Federal, estudo filosofia, estou no quarto período e tenho deficiência visual, baixa visão em um dos olhos e perda total do olho esquerdo. Como é o seu dia a dia no caminho para a UF? Depois que eu aprendo o caminho, fica mais fácil chegar até aqui. Alguma dificuldade maior é na hora de pegar o ônibus, porque obviamente não dá para ler o nome do ônibus, e aí é um pouco complicado, mas eu percebo que existe já uma movimentação na tentativa de facilitar pelo menos o percurso. Por exemplo, na parada que eu pego o ônibus para vir para cá, lá no bairro já tem piso tátil. Ali onde eu desço também, já na Praça do Free Piso também já tem piso tátil. Percebo que já existe uma tentativa de tornar mais acessível o percurso para as pessoas com deficiência visual. Você vê que as pessoas têm uma preocupação em tentar deixar o caminho mais fácil para você. Você vê realmente que isso é eficiente para você, né? Tá ajudando, sim. Ainda não é o ideal, porque a gente observa que tem alguns obstáculos. Por exemplo, lá na Praça do Free Pisa tem uma árvore bem no meio do caminho praticamente. Aí eu como ainda enxergo um pouco, tenho baixa visão, dá para perceber que tem aquele obstáculo ali, mas quem não enxerga nada ali já é um problema. Com relação ao transporte, a dificuldade maior é conseguir descobrir qual é o ônibus que está vindo, porque como no horário de pico cada uma pessoa está preocupada em pegar logo o seu ônibus, aí nem sempre uma pessoa pode esperar para poder dizer qual é o nome do ônibus. Eu acredito que um meio de facilitar a vida da pessoa com deficiência visual e talvez de outras pessoas com algum tipo de necessidade seria criando uma espécie de parada acessível, especial nas praças, para poder a pessoa de alguma maneira digitar lá o número do ônibus, e aí o motorista perceber que naquela parada tem uma pessoa com deficiência, parar ali antes para pegar aquela pessoa, porque o deficiente visual e outra pessoa com necessidade, na hora de entrar no ônibus, naquele aperreio, no empurra-empurra, ele corre risco de se machucar. Então eu acho que uma parada, digamos, acessível ajudaria muito. Você tem dependência de fazer as coisas por si só, né? Você não precisa com uma pessoa acompanhando você o tempo todo. Eu já tô, como eu disse, a partir do momento que eu me acostumo no lugar, já vai ficando mais fácil. No começo eu tinha uma tutora. Aqui tem um núcleo de assistência social que eles oferecem uma bolsa para algum aluno que esteja num período igual ou superior ao meu no mesmo curso, para poder estarem fazendo leitura, me ajudando nos estudos. A área é mais nos estudos. Na área da mobilidade eu mesmo que tenho que tentar me virar assim. Mas os meus colegas me ajudam muito. Tenho muito colega aí, eles são muito sensíveis e estou conseguindo fazer o curso sem muitas dificuldades. Os lugares que você costuma utilizar possuem alguma acessibilidade? Eu gosto de ir para a biblioteca. Lá já existe uma movimentação nesse sentido, mas ainda é muito confuso. Às vezes eu me perdo lá dentro, às vezes eu vou descer por algum lugar que tem uma escada que eu não percebia, e aí eu tomo algum susto, mas lá já tem rampa. Já está começando a haver uma movimentação para facilitar. Quando você entra, por exemplo, em lugares novos, você tem uma dificuldade maior, não é? Sim. Lugar novo, onde eu não conheço, eu vou com muito mais cuidado, porque é para eu poder ir percebendo onde é que tem os obstáculos. É um pouco mais delicado. Como eu já tenho um pouco de visão, assim, não dá para ver as coisas com nitidez, mas dá para perceber os obstáculos, então eu já uso muito a memória. A memória para a pessoa com deficiência visual é muito útil, porque a gente praticamente memoriza o percurso. A dificuldade é quando tem algum obstáculo que não é normal ele estar ali, mas a gente com um pouco de cuidado dá para se desviar. Então acho que a memória ajuda muito, né, nesse processo de mobilidade, porque depois que a pessoa decora o percurso já fica mais fácil seguir em frente. A única questão é quando alguém coloca um carro, uma moto, alguma coisa no meio do caminho que aí é uma surpresa, mas dá para relevar. Você tinha dito que você usa um aplicativo, que ele facilita as coisas para você. Sim, nos meus estudos a tecnologia é muito útil, até porque eu aprendi o Braille, mas não dá para fazer um curso como o meu, que exige muita leitura
lendo em braille. Aí eu uso alguns aplicativos que eu coloco o texto em PDF ou TXT, texto digitalizado que ele faz a leitura para mim. Aí lê livro, lê artigo, lê revistas, se tiver no formato que o aplicativo lê, ele ajuda muito. Também dá para digitar textos também, acesso à internet, acesso YouTube. A internet já está bastante acessível para pessoa com deficiência visual. E aqui na universidade, o que você acha que poderia melhorar? Aqui eu percebo que tem pouco lugar que tem piso tátil. Já tem as rampas, mas os pisos tátil não. Para quem tem a deficiência visual total, piso tátil é muito útil. Eu acho que poderia ter essa implementação aqui. Tem alguns lugares que passa o esgoto, que tem umas gradezinhas de ferro, que aquilo dali é complexo porque eles acabam enganchando a bengala. A bengala tem essa ponta assim que ela tem essa ponta aqui, aí quando entra naquelas grades ali é muito chata a situação. Eu acredito que poderia diminuir o espaço entre aquelas grades de ferro ali no chão, porque esse espaço é útil porque a água corre para ali, mas às vezes acaba causando esse tipo de situação. Você desvia dos galhos sempre que os vê, ultrapassa degraus como se voasse. Nunca fadiga, sempre tão jovem, nem te falta espaço, sempre vejo apenas um poço profundo no passo seguinte. Essas dificuldades, se foi tão simples transpô-las, por que eles são tão caros tratá-las?